para se manifestar na nossa vida e fazem com que a gente creia que aquele subterfúgio de fato é o que gerou a desilusão, mas não é isso. Existe uma essência, né, algo que é a raiz, então podemos dizer que a raiz da desilusão, né, eu coloquei a essência, no sentido de tentar trazer para vocês, a partir dos princípios bíblicos, né, um discernimento sobre, né, essa raiz da desilusão, a origem da desilusão na nossa vida, amém? Quero começar com os irmãos lendo Romanos 10, do 9 ao 11, eu vou ler na NTLH, Romanos, capítulo 10, do 9 ao 11, na NTLH, texto muito conhecido por nós, não é? Se nós não tivéssemos o praticado, pelo menos boa parte dele, a gente não estaria aqui hoje, não é verdade? Amém? Diz assim então, ó: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Portanto, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, né? Tem traduções que falam justificados, essa palavra aceitação, justificação é a mesma. Falamos com a boca e assim somos salvos. Então, quando cremos no coração, Ele nos aceita, nos justifica. E quando nós declaramos isso com a boca, na forma de uma aliança, não é uma declaração irresponsável, né? Mas na forma de uma aliança, sim ou não? Não é? Então, tem muitas pessoas que têm uma aliança informal, né? Elas vivem amigadas. Aí o homem diz assim, ó: rapaz, essa aqui é minha mulher. Mas ele nunca formalizou a aliança, nunca deu uma palavra que a torna, de fato, esposa. Então, essa declaração aqui é uma declaração pública, uma declaração de fé, uma declaração de formalizar uma aliança. Amém? Falamos com a boca e assim somos salvos. E aí vem o versículo 11, né, que eu quero chamar a sua atenção aqui, principalmente, né, nessa parte das Escrituras Sagradas que ele está citando aqui, porque as Escrituras Sagradas dizem, o que as Escrituras Sagradas dizem? Quem crer nele não ficará desiludido, né? Bota na Almeida Revista Atualizada esse versículo, por favor. Ali a palavra diz confundido, né? Na NTLH está aqui, Romanos 10, 11. Está desiludido, né? Eu quero trazer para vocês aqui o dicionário, Romanos 10, 11. Essa palavra aqui, então, confundido, é a palavra, vou pronunciar aqui, tá bom? Kataishuno, né? O grego, que significa, entre muitas coisas, quando alguma esperança termina em desilusão. Entendeu? Ali está traduzido como confundido, essa palavra que significa desonrar, humilhar, envergonhar, tornar envergonhado, ser humilhado, corar de vergonha. Disse de alguém que é envergonhado quando sofre uma repulsa, ou quando alguma esperança termina em desilusão. Não tem legal. Ela traduziu aqui como desiludido, porque confundido não está no dicionário, pelo menos não no Strong, e realmente no contexto do texto ali concorda mais com essa tradução. Por quê? Porque quando nós cremos no Senhor, nós cremos por causa de uma esperança, sim ou não? E essa esperança vai terminar em desilusão? Não, ele não é filho do homem para que minta, não é verdade? Porventura, diria ele não faria, quer dizer, aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Não é? Mas a desilusão, muitas vezes, nos leva a tomar decisões que vão adiar, né? Adiar a situação deles. Mas o povo de Israel saiu do Egito, todo aquele trabalho para sair do Egito, passou pelo deserto,
chegou na Terra Prometida, foi, né, imagina a esperança da salvação, a esperança daquela promessa de Terra Prometida. Eles chegam lá, os espias trazem um relatório negativo em função da condição dos inimigos, e eles não se sentem preparados para vencer, e eles, rapaz, que desilusão, cara. Agora está aí, a gente já fomos libertos, passamos pelo deserto, estamos aqui diante do lugar que o Senhor prometeu para nós, e nós não nos sentimos capazes de conquistar, e essa desilusão fez eles tomar uma decisão de não ir à luta, e o plano se adiou por 40 anos. É ou não é verdade? Né? Então, só para, como provavelmente a sua tradução aí fala confundido, só para trazer uma explicação por que na NTLH fala desiludido e por que eu escolhi essa tradução para falar sobre desilusão. Amém? Então, irmãos, a desilusão, ela tem sido um dos grandes motivos, né, na vida das pessoas, de fazer com que elas neguem a fé, e por negar a fé, elas deixam de combater um bom combate, e assim elas não terminam a carreira, não é? Uma das grandes mentiras, né, que a gente vê escrito na lápide de muitos crentes é: combati o bom combate, completei a carreira. Eu quero botar um porquê por conta própria minha aí, porque eu guardei a fé. Você está me entendendo? Porque quem guarda a fé, quem não nega as suas crenças, ele vai combater o bom combate. Se tem um bom combate, é porque existe também um mau combate. O bom combate é contra os principados, potestades, e o mau combate é contra carne. Sim ou não? Né? O bom combate, ele se dá numa batalha interna, e o mau combate se dá numa batalha externa. Você está entendendo? Então, quando as pessoas negam a fé, elas deixam de brigar com os principados e as potestades e começam a brigar com gente. Quando elas negam a fé, elas deixam de entender que a principal batalha a ser vencida é dentro delas, e elas começam a brigar, então, fora delas. Em vez de brigar consigo mesmo, elas brigam com os outros. Então, a gente tem que brigar com dois tipos de pessoas na nossa vida: os demônios e nós mesmos. Porque os demônios, eles são perversos e vêm senão para matar, roubar e destruir. E nós, cada um de nós, temos um coração enganoso e uma língua maléfica que traz o fogo do próprio inferno, e lutamos diariamente contra uma natureza caída. Amém? Só de pensar assim já dá até nojo da gente mesmo, não é verdade? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Paulo fala, né? Dessa angústia dele, dessa luta interna aí, essa luta interior que ele estava tendo, né? Então as pessoas negam a fé, né? É muito comum, né? As pessoas, quando elas começam a perder assim, a esperança para a desilusão, elas mesmas fazerem o que, pela fé, já aconselharam outras pessoas. Eu gosto muito do ministério de aconselhamento, entendeu? E um dia eu aconselhando, o Espírito Santo assim trouxe um pensamento na minha mente assim, né? Pergunta para essa pessoa. Ela estava querendo fazer algo que nitidamente negava a fé. Aquela coisa que não precisava nem de muita força para discernir que ela estava negando a fé dela, entendeu? E eu perguntei assim: o que você diria para uma pessoa no seu lugar fazer? O que você aconselharia? E ela aconselharia o contrário do que ela estava fazendo. Eu falei: rapaz, você está negando a fé. Negou a fé, começa a lutar o mau combate. Já começa a andar de ré na carreira. É o crente caranguejo. Em vez de avançar, retrocede. E é muito comum, né? Situações acontecem, problemas vêm, né? E a gente vai, cara, sabe de uma coisa? Né? Quando as coisas demoram muito, porque a gente vai adiando, né? Aí a gente acaba negando a fé e fazendo coisas que a gente aconselhou os outros a não fazer. E aí depois a gente passa uma vergonha ainda, não é verdade? Infelizmente. Né?
Então, né, essa desilusão leva essa instabilidade na vida da pessoa, né? E essa instabilidade leva as pessoas a mudar de planos, mudar de estratégia, de mensagem, né? Até a mensagem, às vezes, que o pastor prega, eu já tive, sim, algumas crises, né? De rapaz, será que eu estou pregando a mensagem certa, cara? Porque às vezes a gente começa, eu acho que todo pregador já passou algumas vezes pelo se questionar, né? Oh, será que eu estou pregando a mensagem certa? Não é? Quantas pessoas eu já, né, às vezes conversando com essa, missionário, se eu tinha que pregar assim uma mensagem mais paz e amor, mais take it easy, mais light, né? Então, e eu confesso que uma vez eu estava numa crise assim tremenda, cara, né? E não faz muito tempo não. Estava numa crise tremenda, assim, e orando a Deus, ô Senhor. Eu estava até pensando assim, rapaz, o que eu vou dar um rolê em umas igrejas para ver o que esse povo está pregando. Você está me entendendo? Meu irmão, e daqui a pouco, né, minha mãe na fé me liga, fala assim, ô César, está bem? Eu falei, tô, aquele tô assim, sabe? Né? Tô bem. Ó, estava orando aqui por ti, Deus mandou te dizer que é para te pregar a mensagem que Ele te deu e não fica preocupado com mais nada. Rapaz, que alívio, né? Deus me deu a mensagem do discipulado, né? A mensagem do crescimento, assim, crescimento na nossa vida com Deus, não é verdade? Oh, aleluia, glória a Deus. Mas, né, às vezes a gente, né, passa a pregar outra mensagem, que não era a mensagem que Deus deu para a gente. Né? Cada um de nós, todos os pregadores, né, os pastores, né? Ninguém se torna conhecido porque ele prega de tudo, né? Ele tem algo assim que é a mensagem que Deus deu para ele pregar. Você está me entendendo? Qual a mensagem que Deus deu para você pregar, né? Você que é pastor. E será que você está pregando essa mensagem ou você desistiu dela porque você se desiludiu com alguma coisa? A gente tem que pensar, né? Entendeu? Então elas, né, mudam de mensagem, de família da fé, sai da igreja, vai para outra congregação, eu vou procurar um outro lugar porque estou desiludido, não é? E sai até do casamento, não é verdade? É o terrível quadro no qual o que prevalece é o problema e não a pessoa. E o Senhor nos chamou para prevalecer, sim ou não? Não é? É o terrível quadro que, em vez de fugir o diabo, foge a pessoa. Né? Humilhava-se, pois, a Deus, resistia ao diabo e ele... Aí a pessoa não se humilha, não se sujeita, o diabo fica. E o crente, vaza. Vaza da comunhão, vaza da célula, vaza da oração, né? Vaza da igreja, vaza do casamento. Porque em vez de prevalecer ele, prevalece o problema. Em vez de fugir o diabo, foge ele. Você está me entendendo? Não é? Aí a pessoa, em vez de se tornar semelhante ao Senhor, se torna semelhante ao diabo. Né? Ele se torna um problema semelhante ao diabo. Né? Então esse é um terrível quadro gerado pela desilusão. Nós podemos ver muito facilmente a vida da mulher samaritana personificada na vida de muitos crentes hoje. São os crentes que eles vão mudando. Não é? Esse ano nós estamos pregando sobre mudança aqui, mas essa mudança é a mudança da desilusão, não é a mudança da fé, não é a mudança da perseverança, não é a mudança, né, de nos humilharmos a Deus, de nos sujeitarmos a Ele, não, é a mudança da desilusão. A mulher samaritana, ela já estava no 5º casamento, é isso? Se não me engano, não é? E rapaz, se desiludiu com o primeiro, se desiludiu com o segundo, se desiludiu com o terceiro, se desiludiu com o quarto, já estava, o 5º era a SA, Sociedade Anônima, tinha ações na Bolsa de Valores, quem chegava comprava uma cota, não era só dela, você tem um que você tem, não é seu, né? A pessoa desencantou com a questão do casamento,
Né? E a pessoa assim, cara, acho que eu vou viver a vida, né? E tem pessoas que elas estão nesse processo da mulher samaritana, mudando, porque elas querem um lugar onde tenha pessoas que não vão desiludir ela. Mas a desilusão, todo desiludido é desiludido, porque dentro dele tem uma raiz de desilusão, e nós precisamos então discernir que raiz é essa, amém? Tem como arrumar esse negócio aqui ou não? Se alguém puder me ajudar aí com esse chiado aqui no... Aleluia. Irmãos, na minha experiência assim de vida de fé, eu consigo ver assim na igreja 4 tipos de pessoas, né? 3 delas se tornarão inevitavelmente vítimas da desilusão. A desilusão vai alcançá-las, não é? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas você conhece aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Aí a pessoa, ela vai nessa caminhada aí, entendeu? De uma desilusão ali, supera, uma desilusão aqui, supera, outra desilusão ali, supera. Aí, geralmente, assim, ó, a partir dos 45, 50 anos, essa desilusão, ela começa a ferir de fato a alma daquela pessoa, que é a idade onde as pessoas mais têm crises sérias de existência, entram em depressão, se suicidam, acham que não dá mais para a coisa, seja a coisa que for, não é? Pessoas dizem assim, rapaz, eu acho que eu não nasci para ter uma família, eu acho que eu vou viver solteiro, eu acho que eu não nasci para esse negócio de igreja, eu acho que eu vou, acho que eu não nasci para esse negócio de ministério, e começam a tomar decisões assim, que daí para frente é ladeira abaixo, você está entendendo? Né? Por quê? A desilusão vem uma, volta, vem uma, volta, vem uma, volta, vem uma, volta, às vezes em áreas, né, diferentes, mas chega já 45, 55 anos, 60, o cara já está assim, ele vai se enfraquecendo com cada quadro de desilusão na vida dele, até que ele desiste, não é? Desocupa a sarça, né? E existe um tipo, então, que não vai ser vítima da desilusão, né? E quais são esses tipos de pessoas, né? O primeiro tipo de pessoa, que existe em qualquer congregação, são as pessoas que elas frequentam cultos, não é verdade? Elas só frequentam cultos. Nem da célula elas gostam muito, não é verdade? Por quê? Porque a reunião da célula, ela representa um nível maior de compromisso. Concorda comigo? Está lá, tem o lanche, né? Aqui na sede, por exemplo, né? Não sei como é que funciona as outras igrejas aí, mas aqui tem um lanche da célula, geralmente a célula faz escala do lanche, não é? Tem a escala da limpeza da igreja, aqui funciona assim, não é? Então hoje, esse final de semana era a escala da minha célula, entendeu? Né? Graças a Deus que a minha sobrinha de outra célula veio me ajudar. Eu falei para ela assim, eu já nunca tive que ficar tão feliz em ter uma sobrinha na vida como hoje. Porque o pai dela veio me ajudar, né, que é da minha célula, o Sérgio. Aí ele falou assim, Murilo, vamos lá. Eu glorifiquei. Falei, vou até orar mais por ti, falei para ela. Né? Então, tem o segundo tipo de pessoa, é aqueles que fazem algo na igreja, né? A pessoa que faz algo na igreja é aquela pessoa que está assim, ligado aos ministérios congregacionais, né? Aquilo que faz parte da organização da igreja, né? Recepção, louvor, né? Louvor é uma coisa que a gente faz. Pastor, eu estou adorando. Não, você está tocando e cantando, amém? Não sei se você está adorando, não. Porque adoração, a gente pode expressar adoração cantando? Sim, pode expressar adoração até dormindo, não é verdade? Né? Agora, todo mundo que a gente pode expressar adoração sem demônio, pode ou não pode? Pode, mas tem gente que expulsa demônio, não vai dar o reino dos céus. Não é verdade? Então, a adoração é uma essência, né? Não é só palavra, né? O David Keeler diz que, né, um dos momentos que o crente mais mente
É quando está cantando, a gente canta umas coisas bonitas, não é verdade? Sim ou não? Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, né? Pensa bem. Aí, rapaz, no outro culto já não vem. Ué, não tinha precisado do Santo Santo, ô crente? Como é que foi para outro lugar hoje? Claro que aqui não é o Santo dos Santos, né? Você está entendendo? É umas coisas meio esquisitas, né? Usa-me, Senhor. E nananana. Aí o pastor liga, só liga para pedir coisa. Ué, fica cantando para usar, não quer ser usado, né? Aí é complicado. Então, pessoas fazem algo na igreja, né? Recepção e apoio, entendeu? Limpeza, né? As coisas assim mais naturais, mais mecânicas, Ministério de Comunicação, aquela coisa toda, né? E o terceiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que geram resultados. Elas então começam a se envolver um pouco mais e elas começam a trabalhar para gerar resultado. E essa pessoa aqui, esse terceiro tipo de pessoa, é a pessoa que mais vai sofrer desilusão na sua vida. Porque, meu irmão, trabalhar na igreja para gerar resultado é tiro no pé. Porque quem é que dá resultado para a igreja? O Senhor. Você está entendendo? Não é? Então, rapaz, é por isso que nós, sabe, é muito comum, né, você encontrar assim líderes, discipuladores, evangelistas, pastores desiludidos. Então, retiro, né, tem retiros no Brasil assim específico para tratar pastor desiludido. Então você tem que marcar uns 2 anos de antecedência às vezes, porque, meu irmão, né? Fora aqueles, sendo que quem procura esse tipo de tratamento é a minoria, não é verdade? Entendeu? Quantos que não desistem? Né? Quantos pastores são consagrados anualmente? Se você for só na convenção da nossa igreja, você vai ver um monte de pastor sendo consagrado. Entendeu? E no mundo, quantos pastores sendo consagrados, quantos líderes sendo levantados. Não é? Isso se reverte proporcionalmente em crescimento? Não. Muito pelo contrário. Às vezes até estraga o cabra. O cabra estava bom, consagrou ele. Estragou. Mas se não tivesse consagrado. Você está entendendo? Então, né, esse terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que se envolve para gerar resultado, seja ele qual for, entendeu? Pessoas, dinheiro, crescimento, organização e desenvolvimento em qualquer área da igreja, meu irmão, e as pessoas às vezes querem fazer isso na força do seu próprio braço, ela vai ficar desiludida. Você está me entendendo? Você precisa falar comigo assim, missionário, o senhor tem que me ajudar. Eu falei, por quê? Não, porque eu estou falando, as pessoas não estão me ouvindo. Eu falei, dois então. Também falam, não estão me ouvindo. Pô, estamos juntos. Você está entendendo? Que eu prego para não pecar, peca. Prego para vir, não vem. Prego para fazer, não faz. Prego para orar, não ora. Prego para jejuar, não jejua. Mas o que eu faço então? Eu continuo fazendo que nem eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer, ajudando a pessoa até que água mole em temperatura, tanto baixa até uma hora a pessoa vai fazer. É o nosso trabalho, não é verdade? Né? Então, temos que fazer. Então, esses 3 tipos de pessoas aqui, né, as que frequentam cultos, né, ou as que fazem algo na igreja, ou até as que trabalham para gerar algum tipo de resultado, são pessoas que, inevitavelmente, elas vão passar por muitas desilusões, amém? Agora, entenda uma coisa, as desilusões não têm necessariamente alguma coisa a ver com a aflição, amém? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos dá uma ordem, nos dá o quê? Uma ordem, tenha um bom ânimo, então, nele nós podemos ter bom ânimo, devemos ter bom ânimo, né? Ele é a raiz da esperança em nós, a raiz de Davi, o leão de Judá, a raiz da salvação,
a raiz da esperança, a raiz da fé, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que manter, então, os nossos olhos fixos nele, a Bíblia diz. Não é verdade? Não olhar para as aflições, né? Não olhar para ontem, foi sexta-feira, ontem eu vi uma mensagem aqui sobre o que Pedro andou em cima das águas e ele olhou para as ondas, né? E começou a afundar. Ele tinha que ter mantido os olhos fixos em Jesus e ele não afundaria, né? Eu posso comparar aqui, né, esse afundar em a gente passar por desilusões. Existem as aflições, existem os problemas, nós não devemos andar desiludidos, amém? E existe então um tipo de pessoa que não é vítima da desilusão. Aí a pergunta é: que tipo de pessoa é esta? Não é a pessoa que simplesmente frequenta culto, que simplesmente faz algo na igreja, não é? Ou a pessoa que se dedica para gerar algum tipo de resultado. Que tipo de pessoa é essa? Amém? É a pessoa que discerniu que a vida dela em Cristo é um caminho. A vida dela em Cristo é um caminho. Filipenses 3, 12 ao 15. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Eu vou ler na NTLH, diz assim, ó: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. Não é? Então, olha só, a pessoa que de fato ela é conquistada por Cristo, ela deixa de andar no caminho que ela havia planejado para ela, na vida dela, e ela passa agora a andar, ou melhor, correr na carreira, no caminho que Jesus preparou para ela. Isso aqui é muito importante, nós temos esse discernimento, não é? Em qual caminho você anda? Será que o Senhor ele já te conquistou, né? E ele diz que ele nos conquista no deserto. Vou levar minha noiva para o deserto para falar para ela do meu amor. Olha que romântico, não é? Lá de Cantares, ele é o noivo e nós somos a noiva. Será que Jesus, ele já te conquistou a fim de que você se apaixone tanto por ele, ame tanto ele, que você se sinta impelido a deixar de andar no seu caminho para andar no caminho dele? O apóstolo Paulo, ele está dizendo isso aqui, não é? Ele não está dizendo que ele já conseguiu tudo o que ele queria, ou que já tivesse ficado perfeito, né? Jesus ele fez um convite para o moço rico, para ele não ser só rico, mas para ele ser perfeito, né? O que ele disse? Venda o que você tem, né? Vender deixa a gente perfeito? Não. Dá para os pobres, fazer caridade deixa a gente perfeito? Também não. E siga-me, bom, aí deixa perfeito, né? Então, seguir a Jesus, trilhar o caminho que ele tem para nós, é nos colocar em um processo de perfeição. Todos nós aqui precisamos ser aperfeiçoados, amém? Todos nós, né? E para sermos aperfeiçoados, nós temos que seguir Jesus. Particularmente eu acredito, isso aqui é minha fé particular, amém? Você pode crer só se você quiser, se não quiser, não tem problema. Eu acredito que o ministério que Deus dá para a gente, o que é o ministério? O serviço que Deus dá para a gente, ele está ligado ao tipo de tratamento que a gente precisa passar para ser aperfeiçoado. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados, mas cada um de nós precisa de um tratamento fino. A Bíblia diz que ele trata cada pessoa segundo o seu coração, não é? Então, o ministério que ele dá para a gente e o lugar para onde ele nos envia está ligado a esse tratamento que ele quer dar para a gente.
Então, eu acredito que eu estou aqui hoje, aqui nesse lugar, com vocês, fazendo o que eu faço, porque eu estou em uma das etapas desse processo de aperfeiçoamento. Então, as experiências que o Senhor vai me dar aqui, e todas elas colaboram para o nosso bem, amém? Tanto boas como ruins, agradáveis ou desagradáveis, Ele me colocou nessa posição, porque senão eu não passaria por essas experiências que vão me tratar o meu caráter, tratar a minha fé, para que eu possa um dia me encontrar com Ele sem mancha, sem ruga, sem mácula ou qualquer outro defeito. Eu vejo assim, estou num caminho, estou avançando, estou no dia da noiva, no dia da beleza, aquele lá, você está me entendendo? O dia que a mulher vai no salão, que tem que arrancar pelo da sobrancelha, arranca pelo de cima, arranca pelo de baixo, e faz isso, e põe cílio, e não sei o quê. Rapaz, e diz que é um negócio meio doloroso, não é verdade? Diz que as irmãs sofrem. Então, a noiva também sofre, né? Então, nós estamos no dia da noiva. Então, eu creio assim, amém? É assim que eu vejo, tá bom? Mas você não precisa ver como eu, né? Isso é uma fé periférica, né? Então, mas aqui, quando Jesus nos conquista, nós passamos a andar nesse caminho, né? Aí ele fala assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aí no versículo 15 ele fala algo interessante para todos nós agora também. Ele diz assim: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Ou seja, que maneira de pensar? Rapaz, nós temos que ver nossa vida espiritual como um caminho que a gente está seguindo. Não é verdade? Não é? Não é um trabalho. É essencialmente um caminho que nós estamos avançando, nós precisamos chegar a algum lugar. Nós saímos de um lugar conhecido, e estamos indo para um lugar que, embora já ouvimos falar, ele é para nós ainda desconhecido, não é? Eu não sei o que está na minha frente, eu não sei o que eu vou viver amanhã, você está me entendendo? Eu não sei quais são as experiências, quais as revelações, quais os discernimentos, né, que o Senhor vai trazer na minha vida. Então, né, uma pessoa que é espiritualmente madura, ela entende que a vida espiritual dela, a vida de fé é um caminho, né? É a parábola do filho pródigo, não é verdade? Ele caiu em si numa terra distante, desejando comer a comida que dá para os porcos, reconheceu o seu pecado, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, não mereço mais ser chamado de filho dele, vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me receba como um dos seus servos, não é? Então eu acredito assim que o verdadeiro arrependimento, ele tem esses dois componentes. Primeiro, rapaz, eu preciso voltar para Deus, uma convicção que a gente tem que voltar para o Pai e que temos que trilhar um caminho distante para isso, não é? Porque ele estava numa terra distante. Você está me entendendo? Então, eu entendo assim, quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu converti, eu caí em mim. Eu não cheguei na casa do Pai quando eu estava na igreja, quando eu entrei na igreja, até porque a igreja aqui não é a casa do Pai, amém? A congregação não é a casa do Pai. Não é. A casa do Pai que fala a parábola é quando a gente chegar na eternidade, amém? Não é? Nós, como congregação, como corpo místico de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Somos ou não somos? Mas não somos a casa do Pai. E isso aqui também não é a casa do Pai. Então nós vamos chegar na casa do Pai, e um dia nós chegaremos lá, Ele nos receberá de braços abertos, vai mandar trocar nossa roupa, colocar o anel do nosso dedo e vai ordenar que comece a festa. Amém? Que maravilha. Eu gosto muito de churrasco, eu fico pensando nesse tal bezerro gordo, meu irmão. Rapaz, que maravilha. Glória a Deus, meu irmão. Às vezes eu fico só viajando nessas coisas, sabe? É bom demais. Dá uma glória a Deus aí.
todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. E eu de todo o coração espero que uma das formas que Deus vai usar para tornar isso mais claro para vocês é essa mensagem de hoje aqui que eu estou pregando para vocês, amém? Então, que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa que discerniu que a vida dela, que o grande propósito da vida dela é avançar nesse caminho, não é? Qual o destino desse caminho? Onde esse caminho nos leva, né? Quando fala de destino, fala de um local, sim ou não? Se eu vou sair daqui e vou para Santos, qual é o meu destino? Santos, né? 2 Timóteo 6,12 diz assim: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas. Então aqui, aqui por exemplo em Filipenses, diz que a recompensa é a nova vida, e aqui diz que essa recompensa aqui é a vida eterna. Então, olha só que interessante aqui, irmãos. O nosso destino é a vida eterna, amém? Fomos salvos da condenação certa para caminharmos em direção à eternidade, não é? Nós não acreditamos, uma vez salvo para sempre. Não, nós somos aperfeiçoados, amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós somos salvos pela fé. Se a nossa fé não for consumada, se completará esse processo de salvação, nós fomos salvos, estamos sendo salvos, ainda seremos salvos. Nós não podemos desanimar no meio desse caminho. Glória a Deus. Então, o destino é a vida eterna. Cara, onde é que eu estou indo? Para que lugar eu estou indo? Mas eu estou indo para a eternidade. E quando a gente tem o vislumbre da eternidade, capacete da salvação, nós vemos que essa tribulação que nós passamos, por um período tão curto de tempo, em nada se compara à glória. A revelação dos filhos de Deus, algo que o universo inteiro anseia, E se o universo inteiro anseia, por que você não anseia tanto assim? A gente teria que ansiar muito mais do que eles, não é verdade? Imagina só, você sabe que vai acontecer uma coisa maravilhosa na minha vida, e você está ansioso para ver o que vai acontecer, e eu estou nem dando bola para isso. Estou com um problema, não é verdade? Sim ou não? Tipo assim, o Espírito Santo, ele representa assim para nós, ele é para nós três coisas. Ele é o selo de propriedade, ele é o Espírito que nos dá a adoção de filhos, ele se une ao nosso espírito e ele nos torna filhos de Deus, nos dá ousadia de dizer que Deus é o nosso Pai, sim ou não? Mas ele também é o Espírito que gera em nós o clamor da noiva. Qual é o clamor da noiva? Qual é o clamor da noiva? O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso destino, esse é o nosso lugar. Estamos caminhando rumo à eternidade, não é? Por que se estamos caminhando rumo à eternidade, nós deixamos coisas que não são eternas atrapalhar a sua caminhada para a eternidade. Pastor, eu estou doente, e já orei, já oraram, e Jesus não me curou. A doença é eterna? A doença é eterna? Se você está indo para um lugar onde a doença não existe, por que você vai deixar? Você tinha que caminhar mais rápido para a eternidade, não é verdade?
Rapaz, estou doente. Pensei que ia viver 80, eu vou viver 60, vou viver 50. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar melhor meu tempo, eu vou acelerar. Porque o destino, o meu destino, ou quando eu chegar no meu destino, lá não vai ter doença. Né? Ah, pastor, estou com um problema financeiro. Irmão, lá as ruas são de ouro. Você está entendendo? Cara, né? Por que a rua lá é de ouro? Né? Porque o ouro é importante lá. Você calçaria o pátio da sua casa com ouro? Não, é porque lá tem coisas melhores do que ouro. Ouro lá não vale nada, irmão. É usado para calçamento de rua. Você está me entendendo? A gente vai pisar nele. Rapaz, a vida inteira correr atrás de ouro. Agora está aí, ó. Não vale nada. Você está entendendo? Né? Lembrando que o amor é o dinheiro. É uma das raízes de todos os tipos de males. Ô, pastor, estou com problema no meu casamento, pastor. Ô, irmão, na eternidade vai ter casamento? Tem um versículo que diz que lá não se dá e nem se pede casamento. Não é verdade? Meu irmão, curte a vida doidado. Entendeu? Né? Ame essa mulher de qualquer jeito. Ame esse homem de qualquer jeito. Azar é dela. Mulher começar a te incomodar, assim, azar é teu, eu vou te amar igual. Homem começa a te perturbar, azar é teu, eu vou te amar igual. Faz assim, ó. Ele tá brabão, faz assim, pelo assim, ó. Ela tá meio brabona. Passa para ela e fala assim, eu gosto é da chucra mesmo. Entendeu? Já põe uma bota com aqueles negócios, sabe? Chapeuzão, laço. Eu vou domar essa égua. Oi, Salomão chamava a mulher de égua e era naquele tempo elogio. Entendeu? É bíblico o que a gente está falando. Não tem nada a ver que você está com o pensamento do mundo. Entendeu? Aí, ó, o pastor Hélio teve uma revelação ali, meu irmão. Ai, Jesus, toma conta. Gente, né? Será que você sabe que você está caminhando para a eternidade? Aonde tudo que te incomoda aqui não vai ser nada para você lá. Você sabe disso? Né? Meu irmão, olha só. Você entra num mar que tem tubarão. O que você quer fazer? Você quer matar o tubarão, vencer o tubarão, eliminar os tubarão ou sair de lá correndo? Hã? Sai dessa água de uma vez, não é verdade? Irmão, essa vida é uma vida de aflição. Trabalha para sair dela logo, mas não se mata, tá bom? Não, acelere o seu passo para a eternidade. Aí eu quero viver até os 1080 anos. Por quê? Porque eu converti tarde, eu converti com 25 anos. E quando eu penso o que eu tenho que fazer na minha mente natural, eu pensei, cara, eu vou ter que durar mais um tempo aí. Entendeu? Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se com 60 eu conseguir terminar a carreira, ô Jesus, 60 anos, carreira terminada, minha filha mais nova com 20 anos, né? Eu só vou fazer oração, Senhor, ó, espera eu casar ela, e o Senhor pode me levar, que eu já estou no lucro já. Você está me entendendo? Mas em função, né, eu quero ver até os 80, mas eu não quero ver até os 80 só para ficar velho. Não, tem um propósito, não é verdade? Ficar velho, ir para a praia velho. Ó, vocês já pensaram besteira aí, ó. Vigia. Então, gente, ó, o destino desse caminho
né? Então, a pessoa que não é vítima da desilusão, é aquela pessoa que entende que a vida dela espiritual é um caminho, amém? Ela está avançando. O destino desse caminho é a eternidade. E quem encontraremos no final desse caminho, nessa condição de eternidade? Quem? Quem? O Pai. Olha que maravilha. Nós estamos indo para um lugar de eternidade, porque nós temos um encontro marcado com o Pai, uma reconciliação com o Pai. Jesus respondeu, João 14,6, na NTLH, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E aí mais a parábola do filho pródigo aqui, né, que retrata bem essa caminhada nossa aqui, vocês conhecem de cor e salteado, amém? Então nós estamos, olha que interessante, irmãos, nós estamos voltando à condição de eternidade, a qual é essencial para podermos ter um relacionamento com Deus. Claro que nós temos hoje, amém? O Espírito Santo está na gente, amém? Mas é igual Adão tinha lá no Éden? Não. Não. Ainda não é. Quando Adão perde a eternidade, ele também perde o relacionamento com Deus, ele sai, porque Deus é eterno, amém? Para a gente se relacionar com Ele, nós temos que estar na condição eterna. A salvação é o caminho que nos devolve a eternidade, para que a gente possa se relacionar com o eterno. Irmãos, entenda uma coisa, olha só, nós não conseguimos entender o conceito de eternidade, por mais que a gente creia na eternidade. Por quê? Porque, rapaz, para nós tudo tem início, tem um fim, não é verdade? Né? Pensa. Então, não dá para ter uma comunhão perfeita. Deus é eterno e nós não. Então, essa condição de eternidade deve ser devolvida para que a gente, de fato, possa se encontrar com o Pai. Nós estamos voltando para Ele. Imagina que momento maravilhoso. Você, revestido de incorruptibilidade, na condição de vida eterna, se encontrar com o eterno, com o seu Pai. Rapaz, que maravilha. Se já não bastasse a eternidade, ainda teremos essa vida maravilhosa com o Pai. Amém? Esse encontro maravilhoso com o Pai, que Jesus retrata para nós lá na parábola, na famosa parábola do filho pródigo, né? Do filho que desperdiçou tudo que tinha. Esse nome aí não é bíblico, o nome é o que deram para isso, amém? Bom, agora eu estou tentando te conduzir a um discernimento, amém? Para que você descubra a essência dessa pessoa que não é alcançada, que não é vítima da desilusão. A nossa conversa toda aqui está rodando em torno disso, amém? A outra pergunta, não, outra pergunta, um negócio aqui é uma afirmação. É com quem tem esse tipo de discernimento que o Senhor, Ele compartilha a missão dele. Esse tipo de pessoa que discerne que a vida espiritual dele é um caminho, ele já está numa maturidade espiritual, ele já consegue ver a vida dele como um caminho, já sabe qual é o destino desse caminho, esse caminho é o destino desse caminho é a eternidade, e já sabe com quem vai se encontrar na eternidade, na condição de eternidade, para se encontrar com o eterno, o Pai eterno. É com esse tipo de pessoa que o Senhor, Ele compartilha a sua missão. A missão é dele, mas Ele compartilha ela conosco. Não é verdade? Quem é vendedor aí? Quem é vendedor? Vendedor. Então você vende lá, vende. Não é? O lucro é de quem?
da empresa, mas a empresa, ela comissiona você a partir daquele dinheiro e te dá uma comissão. Ela pega aquilo que é dela e reparte com você por gratidão ou pagamento ao serviço. Não é? O Senhor, então, ele pega aquilo que é dele e ele reparte conosco e nos dá aquilo que nós chamamos a grande comissão. Ide a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando eles em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a pergunta: mas o Senhor quer que eu vá para a eternidade para me encontrar com Ele, ou Ele quer que eu vá para todos os povos do mundo? Às vezes parece que aponta para direções opostas. Então, nós podemos entender a grande comissão da seguinte forma: indo para onde? Indo para a eternidade, para se encontrar com Deus. Indo para lá, façam discípulos. Ou, indo para onde? Indo para a eternidade, para se encontrar com o Eterno, façam com que outros também vão. Então, se eu estou indo para a eternidade, estou indo para a eternidade, né? Essa minha caminhada, eu encontro com alguém, e com muitas pessoas, né? Eu digo assim: olha, eu estou indo para a eternidade, me encontrar com Deus, eu estou voltando para o Pai. Você quer ir comigo? Claro que a gente não fala assim, né? Não é assim que a gente, né, fala da boa notícia do Evangelho para alguém, mas também, né, também pode ser assim. A gente começa geralmente de outro jeito. Fala de Jesus, do sacrifício dele, da salvação, traz a mensagem de arrependimento. Então, não é verdade? Arrependa-se, esse mundo é mau, esse mundo está perdido, está destruído, e você tem que se arrepender dessa vida aí. Jesus tem um plano na sua vida, e você está vivendo essa vida desgraçada, e para quê? Né? Eu me lembro de uma canção que cantava na igreja quando eu converti, que a letra é assim: para que chorar, para que sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Rapaz, essa música tocava no meu coração, meu irmão. Eu ouvia essa música assim, eu chorava por dentro. Eu tenho dificuldade de chorar por fora, então eu chorava por dentro. Você está entendendo? Mas me comovia. Nossa, cara, que maravilha. Aí quando tinha, eu era ali de célula, né? E quando tinha gente nova na célula, eu sempre tocava esse louvor. Para que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Rapaz, você já falou tudo, é só perguntar: quer Jesus ou não quer? Você está entendendo? Meu irmão, então olha só, a gente pode pegar esse destino que o Senhor nos deu, esse caminho que o Senhor nos deu, esse caminho que Paulo discerniu, não é? E diz que uma pessoa espiritualmente madura pensa desse jeito, né? Então, depois que nos colocou nesse caminho, olha, vão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Mas enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Ou seja, enquanto vocês estão indo, me sirvam. O convite de Malaquias, de Deus através de Malaquias, é para nós voltarmos para Ele. E se nós decidíssemos voltar para Ele, através de um caminho de mandamentos, não é? Ele ia abrir a janela do céu sobre nossas vidas para prover, fazer o quê? Prover tudo o que a gente precisa para chegar até lá. O apóstolo Paulo fala isso de uma forma diferente. Por acaso, um soldado, quando está no exército, ele paga as suas custas, ele paga a sua arma, ele paga a sua farda, ele paga a sua comida? Não, quem que banca ele? É o exército, no nosso caso, o nosso general, não é verdade? Não é? O filho pródigo, ele estava numa terra distante, sem ter o que comer, sim ou não? Ele tinha recurso para essa viagem aí?
Como é que ele voltou dessa terra distante, na qual ele não tinha nem dinheiro para comer? Como que ele fez, gente? Rapaz, na minha mente assim de hoje, rapaz, esse cara, né, ele foi fazendo bico, né, ele ia para um lugar, oferecia serviço para alguém. Olha, eu trabalho para ti aqui para ter descanso, comida e banho, e depois andar mais um pouco. Olha, eu toco meu trabalho aqui, sei lá, um dinheiro ou comida, qualquer coisa. Eu tenho que chegar num lugar. E eu não tenho dinheiro para ir comprando as coisas, não tenho dinheiro para ter um cavalo, não tenho dinheiro para ter uma carruagem. Então eu tenho que ir andando e tenho que ir servindo para ter o recurso para que eu volte para a casa do Pai. Não é? Sabe, esse desejo de servir, primeiro, no arrependimento, faz a gente querer voltar para Deus. Segundo, esse desejo de servir, ele é essencial, porque a grande questão ali não é o trabalho que estamos fazendo e nem para quem estamos fazendo. A grande questão ali é que, através disso, o Pai, ele libera o recurso que a gente precisa para voltar para a casa dele. Às vezes eu vejo irmão desiludido, pensando assim, eu não quero mais fazer, porque eu estou chateado com tal pessoa. Imagina o filho pródigo, voltando para a casa do pai, vai trabalhar com um cara lá que, sei lá, desrespeita ele, menospreza ele. O que ele está pensando? Rapaz, só quero a comida que eu preciso, para ter força para continuar caminhando. Esse cara é passageiro, eu não estou aqui por causa dele. Eu estou voltando para a casa do meu pai. Lá, os servos do meu pai tem mais que esse cara aí. Você está me entendendo? Né? Cara, será que ele ficava, ai, essa pessoa que eu trabalhei não me deu obrigado? Será que ele parava no caminho se lamentando essas coisas? Cara, ele tinha um foco. Eu estou voltando para a casa do meu pai. Eu tenho que servir para ter um recurso, né? Para ter comida, pelo menos para ter um lugar para dormir, para não dormir no meio da rua. Ei, eu caminho o dia inteiro, né? Eu imagino assim, ó, ele caminhava um dia inteiro, no outro dia ele chegava lá e oferecia o trabalho para alguém, a troco de um pouso de comida. Ele dormia, trabalhava outro dia inteiro, comia, dormia de novo, outro dia ele, vazava. Ele estava avançando. Você está me entendendo? Então Jesus fala assim, indo, já que vocês vão voltar para mim, façam um serviço para mim, para que eu libere os recursos, porque o trabalhador é digno do seu salário, e a Bíblia diz para não amarrar a boca do boi enquanto ele está fazendo a colheita, não é verdade? Sim ou não? Ele quer que a gente faça um trabalho que vai, tratar o nosso caráter, vai nos dar recursos, que a gente precisa também para avançar nessa caminhada. Você está me entendendo? Mas aí, a gente está ali no ID, fazendo discípulo, a gente está servindo o Senhor, que para isso nós frequentamos cultos, nós fazemos coisas, e nós trabalhamos para que Deus, através do nosso trabalho, gere crescimento. Mas quando tudo isso não supre as expectativas do ambiente que a gente está, cara, a gente vai parar de caminhar por causa disso? Estou fazendo discípulo, pastor, convidei um monte de pessoas para vir na igreja. Gente, a minha missão principal não é essa, eu estou voltando, mas enquanto volto, eu vou convidando as pessoas, eu vou ajudando as pessoas, eu vou aconselhando as pessoas. Você está me entendendo? Se elas ficarem comigo, glória a Deus, mas se não ficarem, cara, eu estou voltando para a casa do Pai.
E os frutos que o Senhor chamou para dar que permanecem são esses. São pessoas que, porque estão no caminho, ao longo do caminho, Deus vai trazer ela, só pode vir a mim aqueles que são trazidos pelo meu Pai. Jesus disse, isso se comprova na igreja também. Não é? Nós não sabemos quem é e damos tiro para tudo quanto é lado, mas aquele que a gente acerta e fica. Eu não acredito em predestinação para salvação, mas a oportunidade é para todos, na verdade. Tem gente que não quer. Ele que acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Sim ou não? São aqueles que vão aceitar esse convite de voltar para o Pai, assim como eu estou voltando. Agora, qual é o grande problema da nossa vida? Nós estamos frequentando o culto, fazendo coisas e trabalhando para gerar crescimento sem essa consciência de voltar para o Pai. Aí, se o meu foco de minha vida de fé é frequentar culto, quando eu começo a não gostar dos cultos, eu vou para outro lugar, quero um lugar com culto melhor. Quando eu estou fazendo coisa, e meu foco é fazer coisa que eu não estou voltando para o Pai, e as coisas que eu estou fazendo começam a me incomodar, eu começo a ter problema em fazer coisa, e fazer coisa dá problema, sim ou não? Fazer coisa dá trabalho, não é verdade? Hoje eu, pastor Marquinhos e o Sérgio, vamos instalar a placa da igreja aqui, não é? Aí o pastor Marquinhos subiu, segurou a placa e falou assim, missionário, está ventando muito, eu acho, talvez a gente bota outro dia, era mais ou menos o que eu ia dizer, Falei, não, vamos botar hoje, subi lá, segurei a placa, rapaz, está ventando muito, eu devia ter concordado com ele, mas já subi aqui, agora a gente vai ter que fazer esse negócio. Aí que a gente começa a fazer coisa, e fazer coisa dá trabalho, fazer coisa gera chateação, gera ou não gera? Aí começa a chatear, não quer fazer mais nada, porque o foco dele não é voltar ao Pai, o foco dele é fazer coisa, e ter a recompensa que ele quer ter por estar fazendo aquela coisa, E aí vem o terceiro tipo, que é o mais frustrado de todos, aquele que quer gerar crescimento, e crescimento quem dá é somente quem? Claro que ele usa o nosso trabalho, alguém tem que semear, alguém tem que regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí não tem o crescimento que tem, não tem o resultado que tem, não tem a resposta, o feedback, a interação das pessoas. Jesus disse, aqui podemos comparar as pessoas de hoje. Cantando música de enterro, não choraram, cantando música de festa, não dançaram, não, as pessoas não correspondem. Você quer ver como as pessoas não correspondem? Faz um grupo no WhatsApp e manda uma pergunta lá, você vê. Não é verdade? Ou você vai trabalhando com amor e paciência, porque você está voltando para a casa do Pai, ou você enlouquece, demonia, fala assim, porque vocês não saem desse grupo, seus endemoniados. Dá ou não dá vontade de dizer? O que você tem vontade de dizer? Porque tu não responde, então sai do grupo, filho do capeta. Você tá lá, o negócio é falar em língua estranha, dá glória a Deus, porque eu estou voltando para a casa do Pai. Eu estou indo para a eternidade, para viver com o meu Pai eterno. Cara, olha que fantástico, meu irmão. E conforme eu vou, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu estou fazendo pode ser, olha só, meu irmão, eu não sei se o que eu estou fazendo aqui hoje, isso é uma coisa que eu estou fazendo, amém? Pregar é uma coisa que a gente faz, sim ou não? Gente, eu não sei se isso vai te ajudar de alguma forma, espero que ajude, porque eu estou caminhando para a eternidade para se encontrar com o meu Pai eterno. E, sinceramente, eu não sei se você vai corresponder. Eu não sei se daqui algum tempo você vai desviar e vai embora. Rapaz, mas entenda uma coisa. Isso aqui libera sobre mim recursos para eu voltar para a casa do Pai. Então, quando você não quer ir comigo, quando você não corresponde, quando as coisas dão errado, quando alguém é ingrato, desrespeita, desvaloriza, gente, isso não atrapalha a minha caminhada.
Porque isso é uma questão minha e do Pai, amém? E o meu Pai é o Jeová Jiré, Ele vai prover o que eu preciso para chegar lá. O que me adianta, meu irmão? Não é? Ter uma igreja grande, com uma placa bonita, conhecida no mundo inteiro e perder a vida eterna. O que me adianta? Não estou dizendo que eu não quero isso, não é? Mas eu quero que pessoas salvas, que a gente esteja andando para um caminho, que eu não seja fonte de entretenimento para crente. Eu tenho que fazer alguma coisa para eles ficar na igreja. Eu tenho que pregar uma mensagem para eles ficar na igreja. O que adianta ficar na igreja e não estar caminhando ao caminho da eternidade? Você está entendendo? Né? Então nós vemos aqui que o nosso grande objetivo é avançarmos nesse caminho de vida eterna, a fim de nos encontrarmos com o nosso Pai. E enquanto avançamos, servimos ao Senhor na grande comissão. Olha, volta para o Pai. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Mas chega aqui. Deixa eu te pedir um favorzinho nesse caminho aí. Quebra uma aí. Faça discípulos. Você está entendendo? Mas volta para o Pai. O problema é que a gente está fazendo um monte de coisa, mas o nosso objetivo principal não é voltar para o Pai. O que vai gerar na nossa vida? Desilusão. Quem crê nele, desse jeito que eu estou falando para vocês aqui, que é o jeito bíblico, também não é o que eu estou falando, está na Bíblia, não ficará desiludido. Meus irmãos, eu tenho 47 anos, daqui a pouco eu faço 48, o tempo passa. Às vezes quando eu fico pensando assim, rapaz, essa vida passa rápido, você sabe o que dá uma alegria? Não que minha vida seja ruim, minha vida é boa, mas cara, me dá uma alegria, porque cara, eu estou avançando. Fazem 21 anos que eu estou avançando. Mas não é avançando no ministério, não é isso, não é no título, pastor, missionário. Gente, isso na verdade é o que menos interessa. A situação é que eu estou voltando para a casa do Pai, sabe? Às vezes eu estou orando, eu estou lendo Bíblia, cara, eu tenho discernimentos que o que eu estou fazendo hoje me dá condição de ter. E isso melhora a minha vida com Deus. Eu consigo andar mais reto nesse caminho, mais rápido nesse caminho. Claro que tem as aflições, tem os problemas, mas quando eu olho para tudo isso, né, problema de igreja, meu irmão, eu amo a igreja, mas graças a Deus que não vai ter igreja no céu, filho. Rapaz, eu não quero ser pastor pela eternidade, meu irmão. Eu amo vocês, amo Jesus, me sinto privilegiado por fazer o que eu faço. Ah, não, Jesus, mas a eternidade, não. Por favor, me dá outra coisa para fazer. Já pensou, pastor Beto? Ser pastor deve receber a santa felicidade por resto da eternidade? Meu Deus do céu, meu irmão. Eu amo os irmãos aqui, meu irmão. Não é? Amo a igreja. Amo minha esposa, amo minha filha, mas eu não quero ser pai dela por resto da eternidade. Você está me entendendo? É? A Lara já aprendeu a celebrar a morte. Estou ensinando para ela que a morte é algo bom. Ela fala assim, ela tem uma lista, não é? Quando a Lua morrer, ela já sabe o cachorro que ela quer ter. Porque para entrar outro bicho lá em casa, a questão é morrer. Tem que morrer um para entrar outro. E ela fala assim, hoje ela viu uma imagem do cachorro lá, perguntou para mim, cachorro era esse, aquele chau-chau, né? Eu falei, o nome dele é chau-chau. Ah, pai, quando a Lua morrer, pai, eu quero esse para mim, tá bom? Tá bom, filho, quando a Lua morrer. Eu falei, filho, mas tu sabe que vai demorar muito para a Lua morrer? Ela perguntou assim, ó, a Lua vai morrer quando tiver o tamanho da Heloísa. Eu falei, não, filho, a Lua vai morrer quando já for uma mulher adulta. Ela perguntou para mim assim, ô pai, e se ela morrer antes e não for culpa minha, tem problema? Não,
Não, se não for culpa tua, não tem problema. Eu falei assim, ó, eu acho que é mais fácil convencer a tua mãe do que a Lu a morrer. Porque tu já vai ser adulta. Eu falei, filha, né? Ela tem 6, a Lu vai durar uns 15 anos, hein, meu irmão? 20, 21 anos. Não é verdade? Então, é com pessoas que têm esse discernimento que Jesus compartilhou a grande comissão. E são pessoas assim que vão ter sucesso na grande comissão. Porque elas cumprem a grande comissão, não com foco na grande comissão. Porque é um trabalho que Deus deu para nos ajudar a voltar para o Pai. Né? Foi um trabalho que Jesus deu para Pedro. Olha, Pedro, sabe, vai cuidando das minhas ovelhas, que um dia tu vai me amar acima de todas as coisas. O foco de Pedro era cuidar das ovelhas, ou cuidar das ovelhas era um meio para que Pedro chegasse no nível de amor que ele queria chegar com relação ao Senhor. Tu não morreu, tu achou que me amava ao ponto de morrer por mim, mas tu me negou 3 vezes. Mas agora tu está aí, frustrado, angustiado, chorou amargamente porque descobriu que não me amava como achava que eu amava, mas tem um caminho para ti, Pedro. Tu pode chegar a me amar desse jeito. Cuida das minhas ovelhas. E quando for velho, vão amarrar os teus braços e vão te levar para um lugar que tu não queria ir. E João disse, e assim Jesus disse a forma que Pedro ia morrer. Morrer como? Morrer amarrado com os pés, com as mãos? Essa é a visão carnal. Não, ele ia morrer amando a Deus. Porque ele ia com alegria negar a si mesmo e ia ser morto por amor a Jesus. Pedro não morreu amarrado. Tem gente que diz que ele morreu de cabeça para baixo, na verdade, Pedro não morreu de cabeça para baixo, Pedro morreu amando o Senhor acima de todas as coisas. Rapaz, transformou a vida dele. Nada impediu ele, meu irmão. Nem aquela surra que eles tomaram lá dos mestres da lei, e eles saíram felizes porque Deus havia achado eles dignos de sofrer, de ser castigado pelo nome do Senhor. A raiz de todo desânimo, a essência de todo desânimo, com relação à sua vida de fé, é você frequentar cultos, fazer coisas, gerar crescimento, sem esse discernimento do caminho que te leva ao destino eterno e com quem você vai se encontrar lá. Porque se você estiver fazendo o que você precisar fazer, por esse objetivo, meu irmão, nada vai ser pesado para você. Porque tudo você fará com essa esperança, com essa certeza, com essa convicção. Eu estou no caminho da eternidade, porque eu já fui conquistado para andar nesse caminho. Para isso ele já me conquistou. Eu já amo ele, já gosto dele ao ponto de mudar o meu caminho por causa dele. Agora, se você se frustra nos cultos, se você se frustra fazendo coisas, se você se frustra servindo como um líder na igreja, cuidando de pessoas, é porque você está fazendo as coisas certas no caminho errado. Você não está andando no caminho certo. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida eterna, e poucos são os que encontram. Larga é a porta, fácil é o caminho que leva para a morte. Não está falando do mundo, não, dentro da igreja mesmo, escolhas dentro de uma congregação. E muitos são os que andam nesse caminho. O que é mais fácil? Continuar ou desistir? Servir ou participar? Receber ou dar?
Você está me entendendo? Agora, deixa eu te contar mais uma coisa aqui. E outra condição ruim que a gente vive, gente, assim, ó. A maioria das pessoas que hoje tem uma posição de liderança na igreja, elas não foram discipuladas nesse sentido. Não foram. Esse discernimento não está claro na mente deles. Por isso que eles sofrem. Aí o problema é o líder, o problema é o liderado, o problema é a cidade, é o bairro, é as pessoas, o problema é até o diabo que já está vencido, é o problema. Você está me entendendo? Tudo é o problema. Mas quando a gente está voltando para o Senhor, para o Pai, nada é o verdadeiro problema, amém? Agora, como avançar nesse caminho? Como avançar nesse caminho? Isso aqui é muito interessante. Que caminho é esse? Não é? Provérbios 4,18 chama esse caminho de a vereda do justo. Que vereda é? A vereda do justo. Provérbios 4,18, no Almeida Revista Atualizada, diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós avançamos na justiça pela fé, pois é por meio da fé que somos justificados. O caminho do justo é um caminho de justificação, amém? Eu começo a andar nele, eu não sou tão justo, mas quando eu chegar lá no fim dele, eu tenho que estar no nível de justiça suficiente para que eu possa viver na eternidade, e na eternidade ter com o eterno, amém? Por quê? Porque a justiça é a roupa que nós usamos, sim ou não? Quem lembra da parábola da grande festa? Foi um cabra lá que estava vestido ruim, e que fizeram o que com ele? Jogaram ele na escuridão, para chorar e ranger os dentes, entregaram ele aos verdugos. A justiça humana é trapo de imundícia, a justificação que vem de Deus é roupa de festa, é a roupa que colocaram no filho pródigo lá, para ele poder entrar na casa do pai e cear com ele, e participar das bodas do novilho gordo, amém? Então nós avançamos nesse caminho, conforme avançamos nesse processo de justificação que o Senhor tem na nossa vida. Ele está cada vez nos justificando mais. Romanos 5,1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados por meio da fé, e conforme nós somos justificados, a nossa paz com o Senhor, ela aumenta. Será que você não tem nenhum conflito com o Senhor? Porque os nossos grandes problemas não é conflito com os outros, não é conflito com o diabo, nem com nós mesmos. Os nossos grandes problemas são os desacordos que nós temos com o Senhor. Será que você anda de acordo com a vontade do Senhor? Ter paz e ter um acordo com Ele, não é verdade? Né? Romanos 1,17 fala assim, ó: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Eu estou lendo no NVT agora. Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Começo do quê? E fim do quê? Começo de um caminho e fim de um caminho. Quando que começa a minha vida com o Senhor? Quando eu entrei no caminho. Então, do começo ao fim, eu vou tirar esse caminho por meio da fé. Por quê? Porque é por meio da fé que nós somos justificados, ou seja, que o trapo de imundícia vai sendo tirado de nós, para que nós depois possamos colocar essa roupa da justificação de Deus na nossa vida. As boas novas revelam
O que são as boas novas? O Evangelho, que nós pregamos. Como opera, ou seja, é um processo. A justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, ou de fé em fé, né? Fé no início e fé no final. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, nós avançamos nesse caminho, avançando em fé, ou vencendo em fé. Nós temos que avançar na fé. Então, como que eu progrido nesse caminho? Quando eu progrido na fé. Como que eu avanço nesse caminho? Quando eu avanço na fé. E nós temos que avançar na fé, nós temos que progredir na nossa fé, porque o nosso caminho é um caminho de fé em fé, de glória em glória. Somos justificados pelo Senhor. E a fé, ela é desenvolvida a partir do conhecimento das Escrituras Sagradas e do poder de Deus. Mateus 22, 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós temos um conhecimento das Escrituras. Primeiro, a base é o quê? Escritura Sagrada. E a partir, quando nós começamos a praticar as Escrituras, nós começamos a experimentar o poder de Deus. Você sabe como que eu comecei a crer na Bíblia? Eu estudava, minha mente era uma mente de cientista, né? A gente está sempre vendo ação e reação, ação e reação, ação e reação, ação e reação. Eu não comecei na minha vida de fé como um operoso praticando a palavra de Deus. Eu só lia e observava o resultado na vida dos outros, né? Cara, eu comecei a chegar à conclusão que era batata. Era o quê? Batata. Cara, se a pessoa faz isso, vai gerar esse resultado. Se a pessoa faz outra coisa, vai gerar o seu resultado. Eu falei, cara, esse negócio é bom. Eu comecei a praticar. E quando eu comecei a praticar, eu comecei a experimentar os resultados da minha vida. E experiências que eu tinha com Deus, que eu me lembrava de registros bíblicos dessas experiências. Cara, isso é de Deus. E eu comecei então, através do conhecimento da Escritura Sagrada, a ter experiências com o poder de Deus. E quando nossa fé é edificada no conhecimento da Escritura Sagrada, no poder de Deus, nós deixamos de andar no caminho errado. Erreis. Isso aqui não é só uma questão de cometer erros, é andar no caminho errado. A questão aqui é assim, ó, você pode estar no caminho certo e errar, porque a gente vai errar, vai ou não vai? Mas errar no caminho certo é uma coisa, acertar no caminho errado é outra coisa. Que caminho é esse? É o caminho da eternidade, para nos encontrarmos com o Pai, na condição de eternidade, voltar a ter comunhão com o Eterno. Essa é a nossa condição. Mas como que eu avanço desse caminho? Esse caminho é a vereda do justo, é Jesus. O justo aqui é Cristo. É o caminho que Ele abriu um novo e vivo caminho. E nesse caminho, é um caminho de justificação do início ao fim, pela fé. Então tem que progredir em fé. E o que é progredir na fé? Gente, nós temos que desenvolver conceitos práticos da nossa vida, de cada detalhe da nossa vida, com base na fé. Amém? Porque tudo que não vem da fé é o quê? É injustiça, é trapo de imundícia, é mancha, é mácula, é ruga ou qualquer outro defeito. Conceitos de fé. Você está me entendendo? Cara, qual é a sua fé sobre a administração financeira? Qual é a sua fé sobre amizade? Qual é a sua fé sobre igreja, corpo de Cristo? Qual é a sua fé sobre evangelismo? Qual é a sua fé sobre fazer discípulo? Qual é a sua fé sobre oração, sobre leitura bíblica?
Você, por exemplo, você crê que Deus já derramou toda a sorte de bênçãos do mundo celestial sobre você? Você crê? Você crê? Quem crê que Deus já derramou toda a sorte de bênçãos do mundo celestial sobre a sua vida? Quem crê? Eu creio. Mas tem lógica eu crer nisso e eu orar a Deus pedindo uma bênção? Se Ele me deu e eu não tenho ela, é porque eu não exerci o direito ainda. Está ali, eu não estou usando. Eu estou que nem o filho lá, o irmão do filho pródigo. Pô, pai, tenho te servido aqui que nem escravo e nem peguei um cabritinho para comemorar com meus amigos. Estou que nem ele. Pô, meu filho, mas como assim? Cara, tu tá doido? Fumou maconha? Tudo que eu tenho é teu. Como assim tu não pegou nada? Não precisava nem ter pedido. Tudo que eu tenho é teu. Lembra? Quando teu irmão foi embora, eu dividi a minha herança, parte dele e parte tua. Só que eu fiquei contigo. Só que na verdade só que tu ficou aqui morando comigo. Mas na verdade, eu peguei tudo que eu tinha, dividi em dois e dei para um que gastou tudo, e o resto é teu. Como que você não pegou nem o cabritinho? Não está escrito que ele dividiu lá os dois filhos? Como assim? Então, gente, aí você faz uma oração que você não tem um conceito de fé desenvolvido. Deus responde a oração ou responde a fé? Deus responde a fé. E a fé? A fé, ela vem... Romanos 1,17, né? A fé. Romanos 10,17. Assim é a fé, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que a fé vai vir? Eu gosto de estabelecer conceitos. Então, na minha vez, eu estabeleci um conceito. Cara, a minha fé vai vir, ela vem porque não está em mim, ela vem. Como é que ela vai crescer? Eu tenho um tanto de fé, ela tem que vir mais, amém? Quem quer receber mais fé aí? Amém? Então a fé vem pela pregação, amém? Como que a pregação é a palavra de Deus que é pão, amém? Nem só de pão vive o homem. Então eu tenho que comer a mensagem de Deus, né? A mensagem é pão, eu tenho que digerir, eu tenho que fazer a digestão. Sabe que a palavra digestão, a palavra análise e a palavra examinar, ela vem da mesma raiz? Digestão, análise e examinar, ela vem da mesma raiz. A gente separa em partes, né? E o apóstolo Paulo fala assim, examinem todas as coisas para reter o que é bom. Então, quando você está ouvindo uma pregação como essa aqui, e o apóstolo Paulo diz que as nossas mensagens são imperfeitas, disse ou não disse? Então, com certeza, eu estou falando alguma besteira aqui. Isso é um pão que eu estou servindo para vocês, amém? O Pai mandou eu servir. Agora, vocês têm que examinar tudo que eu estou falando. E você tem que reter o que é bom. Quem gosta de comer churrasco? Imagine se você come aquela carne assada e o seu organismo absorve tudo o que você comeu. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Você vai morrer. Porque o seu organismo não digeriu e na digestão ele reteve tudo. Porque ele não tem condição de separar o que é bom e o que é ruim, o que presta e o que não presta. Agora imagine o contrário. Se você come alguma coisa e o seu organismo não retém nada, como é que é o nome disso? Diarreia para os íntimos. Piriri para os mais próximos, né? Você vai morrer também, vai ou não vai? Vai ou não vai? Então, um organismo equilibrado, ele come algo,
ele faz a digestão, separa aquilo que é bom, e aquilo que é bom tem que estar de acordo com a Escritura Sagrada, amém? É o filtro da Escritura Sagrada. Ele absorve aquilo, e as besteiras que o pregador vai falando, as gracinhas sem graça que o pregador vai falando, as heresias que não tem nada a ver com a Bíblia que o pregador vai falando, aquele testemunho que você já ouviu 500 vezes, você vai fazendo o quê? Vai deixando de lado. Agora, o que te dá a condição de você reter o que é bom na Escritura Sagrada, numa pregação? Você conhecer a Escritura Sagrada. Imagina o pastor Roberto está com dor de barriga, ele vai perguntar para mim assim: o senhor não pode examinar aqui minha barriga? Eu vou examinar a barriga dele? Eu tenho conhecimento para examinar a barriga dele? Não, eu não estudei, eu não sei como é que é uma tripa, eu não sei como é que é um fígado, eu não sei como é que é um baço, eu não sei como é que é um pâncreas, eu não sei como é que é nada disso, não conheço as coisas, não é? O médico conhece, ele coloca como é que é o nome dele? Estetoscópio, é isso? Bota lá, ele conhece esses barulhos, mano. Eu falo: isso aqui, ó, tu tá constipado, isso aqui tu deve estar com uma diverticulite, isso aqui tu tá com gases. Na verdade, teve uma vez que eu fui correndo pro 24 horas do UPA ali no Perim, pensei que eu estava tendo infarto, era gases. Ô filho, é só peidar que resolve. Tá me dando uma dor, um negócio aqui, ó, entendeu? Eu li na internet, dor no braço assim, infarto. Falei: meu Deus do céu, corri, cheguei lá para a mulher assim: ó, estou tendo infarto. Rapaz, não deu 2 minutos, me chamaram, me encheram de aparelho. Que infarto nada, velho. Tu até com gases. Meu Deus do céu, que desgraça. Não é? Então, para a gente examinar alguma coisa, tem que ter conhecimento, amém? Tem que ter o quê? Será que você tem conhecimento bíblico mínimo para saber se eu estou falando para você aqui é uma verdade ou não é uma verdade? Porque se você absorver tudo, você vai morrer. Se você absorver nada, você vai morrer também. Tirando Jesus, não tem um ser humano na face da terra que você possa receber tudo que ele fala. Mas não tem também o mais idiota que você possa descartar tudo o que ele fala. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Quando você começa a reter aquilo que é bom, através da testificação do Espírito, pelo seu conhecimento bíblico, porque ele vai lembrar você de todas as... Mas como que ele vai lembrar o que você não sabe? Não dá para ler Bíblia assim, corrido. Tem que fazer estudo, tem que ter discernimento, tem que desenvolver. Cara, eu quero saber sobre salvação, então lê a Bíblia sobre salvação, desenvolva a fé sobre salvação. Cara, eu quero saber sobre casamento, então lê a Bíblia sobre casamento. Cara, eu quero saber sobre filhos, então lê a Bíblia sobre filhos. Eu quero saber sobre amizade, lê a Bíblia inteira para você saber sobre amizade. Me fiz uma besteira agora aqui. Posso falar? Vou falar. Uma vez eu estava conversando com o Eilor, né? O missionário já pregou aqui. Ele é muito meu amigo. Eu estava conversando com ele e estava dando risada. Eu acho que ele estava com viva voz. Aí a Meire passou assim por ele e falou assim: vocês só ficam falando besteira, que vocês não falam uma coisa bíblica. Na hora veio aquele versículo que Davi falou para Jonas, não falou para Davi. Eu falei assim: então vou falar um versículo bíblico para o teu marido. Eilor, teu amor para mim é melhor do que as mulheres. Deu risada. Besteira. Mas, gente, quando a gente conhece a Bíblia, até brincadeira, a gente usa o quê? O conhecimento bíblico. Eu não gosto dele mais que minha esposa, né? Foi só para zoar com ela mesmo. Você está me entendendo? Mas, gente, você tem que desenvolver conceito bíblico para você ter fé. Sabe? O que você crê sobre tal coisa? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que saber das razões da nossa fé. Ei, por que você crê nisso? Imagina alguém chega para você, você é pastor, você é líder, você é discipulador, você é apacentador, e alguém pergunta para você: por que você está me dizendo isso? É porque você acha ou porque isso faz parte da sua fé?
E se faz parte da sua fé, por que isso faz parte da sua fé? Tem que desenvolver a sua fé. E quando você tem conhecimento bíblico, você pode ouvir uma pregação como essa, e você pode reter, examinar tudo que está sendo falado, e você pode reter aquilo que é bom. Essa é a sua grande missão. Avançar nesse caminho que está te levando à eternidade, servindo a Deus para Ele prover o recurso que você precisa. Se o trabalho que você fez mudou a vida de alguém ou não, ei, você fez o trabalho, amém? Você fez o trabalho pelo motivo certo. Ele vai te dar o recurso que você precisa para voltar para Ele e para se encontrar com Ele. E você avança nesse caminho crescendo em fé, avançando na sua fé, desenvolva a sua fé, saiba dar as razões da sua fé. E aí, meu irmão, você vai arrancar de dentro da sua vida essa raiz de desilusão. Vou na igreja, mas não sei por que eu estou indo. Faço, mas não sei o que eu estou fazendo. Estou ganhando a alma, a célula está até crescendo, a igreja está até crescendo, mas às vezes eu sinto um vazio. Desilusão. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quantos de nós aqui temos travado uma batalha contra a desilusão, contra o desânimo, contra a vontade de existir? Porque há dentro de nós uma raiz de desilusão, Pai. E essa raiz de desilusão é congregarmos, fazermos coisas e trabalharmos para o crescimento de uma congregação, não tendo como objetivo principal da nossa vida voltar para o Senhor, trilhar esse caminho que do início ao fim é pela fé, um caminho de justificação, para que um dia cheguemos ao plano eterno e revestidos de incorruptibilidade, aonde a morte não tem mais poder sobre nós, nós podemos então ter comunhão com o Senhor, que é o Pai eterno, o nosso Pai. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ter esse discernimento e corrigir a nossa visão a partir dele, Senhor. Porque a nossa mente ela está acostumada a discernir as coisas de uma forma errada, Senhor. Quando não gostamos dos cultos, quando nos frustramos do que fazemos, que o Teu Espírito nos lembre que um serviço que fazemos para o Senhor a fim de termos os recursos para voltar para o Senhor. O que acontece quando estamos fazendo esse trabalho aqui não importa, Pai. Isso não é o mais importante, isso não é o mais relevante. O que é importante é que estamos andando nesse caminho, a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais claro, até que se torne dia perfeito. Senhor meu Deus, ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Olhe um momento para o Senhor enquanto toca esta canção.